Muito bem, então vamos lá para Tiago capítulo 5. Alguns irmãos aí saíram de férias, ficaram 60 dias, conforme a matemática da Kátia, né? Estávamos em Tiago, ainda estamos em Tiago. Como disse um teólogo aí de um segmento teológico, ele diz assim: a igreja não tem pressa, ela é eterna. Então nós estamos aí trabalhando Tiago, e hoje nós vamos trabalhar o capítulo 5, do verso 1 ao verso 6, tá bom? Estamos chegando no finalzinho da carta de Tiago. Eu vou ler aqui, e aí então nós passamos aí a exposição do texto. Diz assim: ouçam agora, vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Muito bem, meus irmãos, vamos aqui fazer algumas considerações e aí então partir para a exposição. Nós temos trabalhado aqui o texto de Tiago e caminhando para o final, nós vimos que ele mudou a linguagem, não é? E o importante, isso faz parte do didatismo da igreja. Nós não podemos tomar esse texto sem o contexto, não é? Nós precisamos, para que possamos crescer na graça e no conhecimento, e para que o Evangelho ele tenha efetividade no dia a dia, precisamos entender o que o apóstolo quer nos ensinar, melhor, o que o Tiago quer nos ensinar, né? Esse Tiago, ato falho meu, ele não é apóstolo, não é? O apóstolo que andava com Jesus, ele morreu lá no capítulo 12 lá de Atos, então não é o apóstolo, apague o que eu falei aí, esse Tiago, irmão do Senhor aqui, não é? O que está acontecendo? Depois de ele diagnosticar vários problemas entre os irmãos em relação às boas obras, coisa que nós estamos trabalhando aí desde agosto, quando começamos a trabalhar no texto de Tiago. Agora começando aí, indo para o final da carta, o capítulo 4, do verso 13 ao verso 17, o Tiago ele começa a aplicar aquilo que ele já ensinou, não é? E esse grupo do capítulo 4, do 13 ao 17, também é um grupo de empreendedores, não é? Então, semana passada, nós começamos aqui no culto da manhã, trabalhando da seguinte maneira: esse momento em que o Tiago está pastoreando, ele é o pastor da igreja em Jerusalém, ele é o responsável por aquele concílio, que ele escreve uma carta aos gentios, depois da primeira viagem missionária de Paulo, ele escreve mostrando que aqueles que recebem o Senhor e não são de cultura judaica, eles têm um comportamento cultural diferente, tudo bem. E aqui ele está escrevendo para um grupo que, por conta da perseguição, saiu pelo mundo. E esse grupo, eles se tornaram empreendedores. E por que eles são empreendedores? Nesse momento, o Império Romano, por conta da sua atividade estrutural, a polis, a organização política e econômica, está vivendo em polpa. Até então, os impérios que surgiram antes de Roma, eles exploravam apenas a navegação. Isso é muito importante no Antigo Testamento, não é? Por onde vinham os comércios, a distribuição logística de alimento? Por meio da navegação, não é? Roma, por que ela se tornou próspera? Porque ela abriu muitas estradas. Aliás, as estradas romanas ajudaram inclusive para a divulgação do Evangelho, alcançar outros povos, não é? A segurança do exército romano. E nós temos até hoje aquele ditado bem conhecido: todos os caminhos levam a Roma. Então, essa malha rodoviária que o Império Romano abriu, serviu para o empreendedorismo.
E o Tiago, ele não é contra o empreendedorismo, pelo contrário, ele incentiva. A Bíblia, no modo geral, ela não é contra em que nós coloquemos a nossa capacidade cognitiva, intelectual, nosso tirocínio, não é? A nossa competência para ganhar dinheiro, não é um problema. Aliás, uma das questões que eu trabalhei aqui a semana passada é que nós culturalmente, nós temos vergonha de acumular bens de forma lícita. Aliás, essa é uma cultura também que nos coloca contra a parede quando nós temos um capital não só pecuniário, com dinheiro, mas um capital intelectual também. Algumas pessoas investem a sua vida na área acadêmica, em qualquer área. Alguns se tornam livres docentes. Mas quando recebe algum tipo de elogio, a gente fica meio na defensiva, né? A gente no sentido geral. Não, né? É a falsa modéstia. Alguém diz assim, como você é inteligente? Culturalmente diz, não, né? Porque a gente quer ter aquela humildade. Porque a gente foi doutrinado que parece que é pecado ser mais inteligente. Parece que é pecado você investir na carreira acadêmica. Parece que é pecado você ser um bom administrador e empreendedor e acumular de uma forma lícita um capital, não é? Nós fomos criados por uma ideia medieval em que você tem que estar subordinado, você tem que viver as migalhas do Estado ou de qualquer outra autoridade. Aquele discurso medieval que você tem que acumular tesouros no céu, ele trouxe para nós um espírito empobrecido. Então muitos de nós têm vergonha de demonstrar ou de usufruir de forma lícita um capital ganho com honestidade. Essa é uma cultura, não é, que no contexto brasileiro se chamou a cultura do vira-lata, não é? E nós temos isso imbuído na nossa cabeça. Irmãos, e quando nós lemos o capítulo 4, do 13 ao 17, o texto ele não proíbe esse empreendedorismo. Pelo contrário, o texto incentiva para que você seja um excelente empreendedor. Que o texto incentiva você a cuidar bem como mordomo. Alguns de nós, Deus ele dá a capacidade de acumular bens de uma forma excepcional. Outros não. Isso é o mistério da graça, mas de qualquer maneira, você é mordomo do seu corpo, do seu tempo, da sua saúde, do dinheiro. Então a ideia de mordomo é cuidar de alguma coisa que não é sua. A mordomia tem a ver que Deus entrega alguma coisa na sua mão, você tem que administrar. Com o dinheiro também é assim. Então no capítulo 4, nós vimos aqui que algumas pessoas, por conta dessa vantagem do Império Romano, essa oportunidade, eles saíam para empreender, tanto que nós lemos aqui que eles abriam lá um mapa cartográfico da época e colocavam o dedo e diziam assim, amanhã eu vou nessa cidade, vou fazer negócio e vou ganhar dinheiro. Não é o problema. A crítica do Tiago é que essa capacidade de empreendedorismo e essa prosperidade criou um endeusamento dentro de cada um de nós. Uma auto-idolatria, uma ego-idolatria. É como se dominasse o contexto geográfico, o contexto econômico e se tornasse autônomo da própria vida. Então o que o Tiago está condenando nesse grupo do capítulo 4, do 13 ao 17, não é o empreendedorismo, a capacidade de empreender, é a capacidade, é uma sensação de domínio de todas as contingências. E os irmãos que frequentam aqui, principalmente no culto de quinta-feira, sempre vai me ouvir orando principalmente pelos irmãos que são empreendedores. Nós vivemos num país em que parece que é crime empreender. Altas taxas trabalhistas, impostos, empregados que mal orientados abusam do patronado, né? Patronado não é a palavra correta aqui, mas do patrão. Então aquele que empreende, irmãos, é só pela graça de Deus, tem que ter muita coragem, não é? E nós sabemos como a coisa ela funciona num país como o nosso. Então o Tiago, ele não é contra o empreendedorismo, pelo contrário,
num outro contexto, falando de um outro assunto, mas eu quero usar como paralelo, eu queria que vocês, parafraseando Paulo, que vocês fossem príncipe mesmo, que governasse, porque aí governaríamos com vocês. À medida que o teu empreendimento, ele tem prosperidade, a prosperidade também ela vem para a igreja. Aliás, o que está em voga aí numa discussão no mundo acadêmico e em teologia é que o Brasil melhorou economicamente por conta de muitos irmãos, de muitas pessoas que se converteram, porque estão indo para a faculdade, estão tendo mais esclarecimento, a indústria de publicação, as editoras estão vendendo mais livros e coisas dessa monta. Tudo isso é muito importante porque ela fomenta a economia e não há nenhum problema em relação a isso, não é? Então, se você tem algum preconceito em quem empreende, o empreendedor, ele precisa estar debaixo da oração da igreja. Irmãos, eu honestamente, quando eu olho toda a demanda do empreendedorismo, eu me acovardo. Eu não tenho esse ímpeto, não. Então, quem empreende precisa da graça de Deus, de capacidade para governar e para administrar bem, não é assim? Então, o Tiago, ele não está condenando nesse grupo primeiro aqui que sai, não é? Esse grupo do capítulo 4, do 13 ao 17, é um grupo que sai, é o caixeiro viajante. Lembra os mais antigos aqui, né? Vai lembrar aquelas pessoas que passavam de porta em porta vendendo. É esse tipo de gente aqui que sai vendendo, não há nenhum problema, né? Aliás, o capítulo 3 de Provérbios vai ensinar o que para nós? Para aquele que cuida de gado, de ovelha, que era a questão da agropecuária da época lá. Coloca o teu coração sobre o teu gado, os seus olhos sobre a tua ovelha. Muitos de nós usamos aquele texto de forma pastoral, mas não é pastoral. O que ele está usando ali é para que você fique de olho no teu negócio. O que um bom brasileiro vai dizer, né? Que o boi só engorda na presença ou no olho do dono. Não é assim? Provérbios capítulo 3. Então tudo isso para demonstrar que aquele grupo de mercadores itinerantes não há uma proibição. Eles não podem se endeusar, porque a prosperidade de um negócio nos traz essa certa autonomia. Então é isso que ele está dizendo. Agora, nesse capítulo 5, que é o nosso texto de hoje, nosso objeto de análise, o Tiago, ele tem o mesmo discurso, só que agora não é o empreendedor que vai, é o empreendedor que fica, é aquele que é, na época, o fazendeiro, aquele que mexe com a agropecuária, com a agricultura, não é? Então, é isso que ele vai dizer aqui agora, e eu leio o texto de novo. Ouçam vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que sobrevirá. Eu não vou ler tudo agora, né? Mas eu vou ler o verso 5, diz assim, ó: vocês viveram luxuosamente na terra desfrutando dos prazeres. Qual é a diferença do grupo do capítulo 4, do 13 ao 17? É um grupo que vai, que empreende. E a diferença desse grupo aqui? É um grupo que fica e explora a terra, percebe? Então ele tem uma palavra de orientação para esse grupo, e agora o grupo que vai ficar aqui, ok? Então vamos aí ao verso 1, que eu leio novamente. Capítulo 5, verso 1. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. Então a palavrinha que aparece aí, é como conectivo do capítulo 5, verso 1, ouçam agora vocês, é a ideia de mudar de grupo. Esse agora vocês, é a ideia de que ele estava olhando para aquele grupo que vai, agora ele tem uma palavra para aqueles que ficam, que exploram a terra, que contratam, não é? Então ouçam agora vocês, a palavra agora é para vocês. E à primeira vista aqui, irmãos, sem uma contextualização, mais uma vez, é muito fácil, é muito comum nós tomarmos uma posição contra as pessoas que têm um pouquinho mais de recurso. E esse discurso, ele precisa ser confrontado em todo momento. Em nenhum momento a Bíblia, em nenhum momento Jesus, os apóstolos, eles são contra a riqueza. Em nenhum momento é proibido você ganhar de forma lícita, honesta, com tua competência, um volume, um lastro financeiro.
Aliás, se você tem competência de ganhar e não o faz, você está podando, castrando, estancando uma possibilidade de prosperidade. Então não há nenhum problema em relação a uma prosperidade financeira com a nossa fé. Muito pelo contrário, há um incentivo da graça de Deus, o hálito santo de Deus, o sopro de Deus, ele vai trazendo para cada um de nós, para que nós possamos trabalhar e ganhar, inclusive para não ser pesado para a congregação. Percebe? O Paulo vai ensinar isso em Efésios, para que você trabalhe, ao invés de usufruir de uma assistência social, participar, contribuindo. Percebe? Então imagine se nós vivêssemos num contexto em que absolutamente todos os irmãos tivessem capacidade de contribuir. Não é o nosso contexto. O contexto é que muitos contribuem, mas também muitos outros precisam da assistência social. Então é claro, de onde vem a assistência social? Irmãos, eu sinto muito aqui, eu queria dizer que nós vamos orar e vai cair maná do céu. Não vai, irmãos. Tira isso da sua cabeça, assim como não vai abrir mais o mar vermelho, assim como não haverão algumas repetições de milagres. Alguns milagres na Bíblia, eles são exclusíveis e irrepetíveis. Percebe? Então nós precisamos crescer e entender que a comunidade, à medida que prospera, ela prospera também aquele grupo de irmãos. E essa prosperidade aqui, ela não é só pecuniária financeira, ela também é intelectual, porque à medida que há uma base da igreja que ela cresce intelectualmente, todos os irmãos vão crescer também. Então, o quanto mais você puder abranger, progredir em todos os aspectos da vida, é uma bênção para o reino de Deus. Então, que você ganhe muito dinheiro de forma honesta, que você seja próspero mesmo, que você tenha um capital intelectual abrangente, para que todos nós possamos participar disso daqui. Então eu queria te desmotivar, eu queria que você abrisse os olhos, que quando você lesse um texto como esse, ouça agora, vocês ricos, a Bíblia não está dizendo, a Bíblia ela não é contra a riqueza. E vamos ser sinceros, irmãos, uma comunidade como a nossa, tendo aí como propriedade, quando ele começa a melhorar, a gente culturalmente, alguma coisa está errada. A gente sempre parte do princípio que a pessoa é desonesta. Quando alguém faz uma viagem para o exterior, quando alguém compra um carro, vem com uma roupa mais bonita, culturalmente, essa cultura do vira-latas que foi implantada em nós, irmão, né, alguma coisa está errada. Porque foi implantado que aqueles que seguem a Jesus têm que ser pobres, têm que ser miseráveis, viver com um pedaço de pão doado. Não é assim, irmãos. Os pobres em espíritos, no Sermão do Monte, não é uma pobreza financeira, mas é uma pobreza de alma no sentido de comparado com Deus. Comparado com o Senhor, não há outro sentimento a não ser uma falência espiritual. A ideia de pobres em espírito, quando comparado com Deus, não há outro sentimento a não ser uma falência moral. Percebe? Então, eu insisto aqui, você precisa, e eu também preciso entender que a Bíblia não é contra a riqueza, pelo contrário, é uma bênção quando os irmãos conseguem administrar bem os seus bens e conseguem multiplicar com sabedoria que Deus lhe deu. Eu até tenho dito que uma das funções pastorais é ensinar, desde a tenra idade, economia para os nossos membros, as crianças, fazer multiplicar a moeda que o pai dá lá semanalmente, a guardar uma parte, não é assim? Quantos de nós que estamos aqui, em que não aprendemos desde a tenra idade a guardar uma parte do dinheiro que vem em nossas mãos? Nós aprendemos a orar de forma irresponsável, gasta tudo que você tem, e o dia que faltar, o Senhor provedor trará o que você precisa. Irmãos, muitos de nós passamos por dificuldades porque gerenciamos mal os bens que são do Senhor. Eu e você somos maus mordomos daquilo que é de Deus. E aí você põe a culpa no devorador, você põe a culpa no diabo, né?
E como eu tenho dito aqui, eu não sou advogado desse cabra ruim, como se diz aí, né? Pelo contrário, mas a culpa não é do diabo, a culpa é sua. Você recebe 2 e gasta 2,1. Quando você gastar 1,9, entende? A reserva técnica. Jesus ensina isso. Então, a culpa de você e eu passarmos por maus momentos é querer viver uma vida que ainda não suporta aquilo que ganhamos. Isso é altamente espiritual. Isso não é material, isso é espiritual. Porque tudo que honra a Deus é espiritual. Então, eu mais uma vez, eu acho que é a quarta, quinta vez, eu quero te desmotivar a ler esse texto aqui, para que você não tenha preconceito em relação aos irmãos que são empreendedores, que administram bem e têm as suas propriedades aumentadas. Então, nós precisamos ir em busca aqui dessa palavra que o Tiago nos ensina. Agora vocês ricos, ele chama atenção porque tem uma exclamação, né? Ele termina a frase, agora é vocês ricos. Opa, a gente começa a fazer conta, né? Será que eu sou rico? Será que eu estou enquadrado aqui? O que ele vai dizer? Chore e lamente-se, tendo em vista a desgraça que lhe sobrevirá. Então o Tiago, ele pisa no acelerador, não é? E nós vamos descobrir que esses ricos aqui não são aqueles que constroem riqueza de forma lícita, honesta, gradativamente. O Provérbios vai dizer, se você quer ser rico, todo dia guarda um pouquinho, e quando passar um bom tempo da sua vida, você vai ter um montante. O problema não é querer ser rico, o problema é querer ser rico de hoje para amanhã. Não dá, entende? Não tem como. É no acúmulo responsável que você vai progredindo aí. Mas ele diz assim, ó, você que é rico, chore e lamentem. E aí nós vamos descobrir que essa riqueza que o Tiago está condenando é uma riqueza construída por meios corruptos. A riqueza angariada, conquistada de forma corrupta, essa é uma riqueza que tem que ser colocada no crivo da moral do reino. A riqueza que ela é ganha com a desumanização do outro, essa desonra a Deus. A riqueza onde se explora o trabalhador, a riqueza onde se aproveita da ingenuidade daquele que é a mão de obra, essa é uma riqueza em que ela está condenada. O Tiago, ele está abrindo os olhos ou exortando para que os irmãos que estão ganhando de forma desonesta, eles se coloquem no lugar, continuem com as suas fazendas, com suas plantações, ofereçam emprego, abram oportunidades e postos de trabalho, mas não explore o trabalhador, percebe? É sobre isso que o texto vai dizer. O termo rico aqui, ele se refere a um tipo de riqueza, ganha de forma ilícita. É um rico que se comporta de forma abusiva, de forma ímpia, que usa a sua riqueza para oprimir o pobre. São os que pensam da seguinte maneira, olha a lógica, esses ricos, eles procuram ganhar mais dinheiro, com mais dinheiro aumenta o poder, com mais poder, aumenta a dominação. Aliás, abre parênteses, é assim que os governos, não a maioria, mas a maioria deles usa isso. É adquirir mais poder, com mais poder, dominação. Com mais dominação, mais pobreza. Com mais pobreza, mais recursos sociais. Percebe? Então é justamente esse tipo de sistema econômico que o Tiago está condenando aqui. O Tiago está condenando um sistema de governo que tira a humanidade, é claro que, ou usurpa a humanidade. É claro que ele está falando de um grupo que trabalha para um fazendeiro, mas a gente pode estender isso daqui. Onde que está a dignidade no reino de Deus? Quando você trabalha e você tem condições de se sustentar. Quando você tem condições, inclusive, de ajudar o outro a se sustentar. Agora, quando te cobram alguma coisa e te oferecem uma contrapartida com uma cesta básica, aí não tem dignidade. Aí tem o quê? Uma prisão de domínio. Aí tem uma ideia de enclausurar para que você não rompa um extrato social para que aquela pessoa perca o poder.
Entende a lógica do reino de Deus? Aliás, outra coisa importante para que nós precisamos pensar é que o reino de Deus, ele não é contra a política. O reino de Deus é contra a política exercida de forma déspota, ditatorial. Aliás, o reino de Deus, ele é político. Em que aspecto? Você tem o rei e tem súditos. Então, não há um problema na política, há um problema na politicagem em que ela é exercida para que você não tenha condições de romper o casulo da hermenêutica, da pobreza, para que você rompa, né, essa bolha da pobreza. O evangelho é um evangelho de prosperidade. Então o que está sendo dito aqui é que esses ricos, eles usam o capital que têm, eles usam a terra para perpetuar a pobreza. E quando perpetua a pobreza, ele se coloca num patamar de bonzinho e oferece um emprego. Como se dissesse, está vendo? Você trabalha porque eu te dando emprego. É verdade, mas é uma bolha de pobreza que perpetua. E ao invés de essas pessoas romperem esse casulo, essa bolha da pobreza, elas são perpetuadas. E aqui não é nenhum discurso político no sentido de enviés político do nosso Brasil, mas irmãos, eu não consigo entender como as pessoas, elas não usam a sua competência intelectual e se acomodam recebendo uma cesta básica de uma assistência governamental. É mais ou menos assim, uma pessoa quando sai do emprego, ela tem uma oportunidade de emprego melhor, ela não entra nessa carreira porque ela está recebendo o seguro-desemprego. Ela fica, não, eu tenho seguro-desemprego, então eu não vou trabalhar ainda. Olha a oportunidade que você está perdendo, entende? Essa bolha, você precisa quebrar esse preconceito que te aprisiona. Esse seguro-desemprego deveria ser uma questão de urgência, mas se você receber uma proposta de emprego, você vai ficar perpetuando na preguiça. É exatamente isso que ele está dizendo aqui. Quanto mais assistencialismo, mais pobreza. Quanto mais assistencialismo, mais incapacidade de você desenvolver aquilo que você recebeu do Senhor. É esse tipo de riqueza aqui, de ricos, que o Tiago está condenando. Ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que vocês vão enfrentar. Essa ideia de chorar e lamentar, ela está diametralmente dialogando com o capítulo 4, versos 7 e 10, que eu leio aqui. Olha o que o texto diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos de vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. O que o texto está propondo para nós é que nós precisamos avaliar os nossos meios de ganhos. O que o texto está propondo para nós, ele é um reflexo, um diálogo que reverbera do Antigo Testamento. Em algum momento, Isaías, Deuteronômio, Malaquias, o texto ele chega a ser agressivo. No capítulo 1 de Isaías, Deus diz assim, eu vou parafrasear, ele pede para fechar a igreja, ele diz assim: eu não sei porque vocês vêm para cá. Vieram fazer o que na igreja? Era melhor ter ficado em casa, porque aqui vocês vêm, erguem a mão, choram, aleluia, glória a Deus, tem aquela feição espiritualizada, né? Não é assim? Eu fico meio sem jeito, sabe aquela vergonha alheia? Porque nós estamos amadurecendo na fé, mas em muitos contextos, parece que franzir a testa e fazer uma expressão, ela melhora a santidade. É um teatro da fé, não é? E Deus vai dizer assim, ó, lá no capítulo 1, era melhor você não ter vindo para a igreja, fecha a porta, que a mão de vocês está cheia de sangue, eu não suporto mais. Lá em Malaquias, a expressão, ela é ainda mais agressiva. Deus diz assim, ó, eu tenho vontade de pegar o rosto de vocês e esfregar nos excrementos. Por quê? Eles traziam as ofertas para o sacrifício, não é?
A vontade que eu tenho dessa oferta que vocês trazem é pegar o rosto de vocês e esfregar, porque vocês no teatro da fé, vocês exploram o pobre, vocês aumentam a indignidade da pobreza, e aqui vem e faz a expressão de piedade, vão embora, é o que o Tiago está dizendo aqui, e aqui ele está dizendo, vocês precisam chorar, e chorar aqui é arrependimento, é avaliar o meio da nossa fonte de renda. Avaliar aqui é entender que nós não precisamos fazer negócios desonestos, porque quem dá o pão é o Senhor, quem dá a roupa, o lugar de moradia é o Senhor. Nós não precisamos ficar agindo de meios desonestos. Então por isso, ouçam vocês, ricos, chorem e lamentem-se. Agora, o contrário é verdadeiro. Vocês, vou dizer nós, ricos, que ganham o seu dinheiro de forma honesta, celebra ao Senhor. Coma da melhor comida que você puder, vista a melhor roupa que você puder, ande no melhor carro que você puder, para a glória do Senhor. Mas se o contrário é verdadeiro, então precisamos chorar, precisamos nos arrepender. É justamente isso, porque conforme a gente leu no capítulo 4, do 7 ao 10, o texto diz que Deus se opõe aos orgulhosos. Irmãos, como o orgulho tem a capacidade de mudar a nossa natureza, o nosso comportamento. Como o orgulho, ele muda o nosso modus operandi de vida. Como o orgulho, ele tem a capacidade de nos tornar outro em relação ao que éramos antes de galgar outros espaços na sociedade. E eu e você sabemos disso, cada um a per si. Por exemplo, quando é que nós temos desejo de ser dizimista e ofertante? Quando não temos, porque quando temos já não queremos mais. Não é assim? Quando eu tiver, eu vou participar. Mas quando tem, fala, sabe o que é? Não é bem assim. Nós somos incoerentes por natureza. Sabe quando você deseja ser o melhor professor de EBD, o melhor trabalhador da ciência social, o melhor pregador, quando não é. Porque quando é, já acha que não depende mais do Senhor. Eu e você somos assim. Então, essa advertência de Tiago, ela reverbera para nós. Nós em algum momento também temos que pedir misericórdia ao Senhor, para que nós não desviemos da piedade. Não é só a questão pecuniária financeira, mas o capital intelectual, o avanço na faculdade, o avanço financeiro, o negócio que vai aumentando, que o Senhor nos dê uma sensibilidade para olhar no reino de Deus, de uma forma em que Deus seja honrado com aquilo que nós temos. É justamente isso. Deus se opõe aos orgulhosos. E nós somos humildes quando não temos o que queremos. Quando alcançamos o que queríamos, a soberba já nos abate. Você é assim. Você está me acusando? Não, porque você é como eu. E eu sou assim. E a Bíblia diz que você é assim. Quem é o diabo? Anjo, que por conta do orgulho se transformou em demônio. Quando é que nós somos os melhores dizimistas? Os melhores participantes em toda a obra do reino? Quando não temos condições. Quando nos é oferecida a oportunidade, nós já esquecemos do propósito inicial. Você é corrompível como eu sou. Eu e você somos generosos quando não temos. Porque quando temos, a generosidade ela se torna mais tacanha. Não é assim? É. Então é evidente que a pregação do Evangelho, ela vem nos confrontar o tempo todo, para que nós não caiamos naquilo que vai ser prometido aqui agora, não é? Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça ao humilde. Justamente o que foi tratado aqui. Lamento, o lamento aqui, o choro do verso 1 do capítulo 5, ele deve ser entendido num contexto de arrependimento. Ele deve ser colocado como uma oferta ao Senhor. E a oferta aqui, eu estou querendo colocar, não no sentido de colocar no gasofilácio, de fazer por meio eletrônico a sua oferta em dinheiro, em números, não. É ofertar o teu capital intelectual. É ofertar o teu dom e talento. É ofertar o teu tempo para o reino do Senhor. É ofertar aquilo que Deus te deu,
porque você é mordomo daquilo que Deus entregou. Aí o verso 2, né, ele continua: a riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. E quando você continuará lendo o texto comigo, você vai perceber que a riqueza, ela está intacta. A riqueza, ela não apodreceu no sentido que ela deixou de existir, como por exemplo numa fruta ou alguma coisa semelhante, que ela está vistosa, que ela está bonita, atraente, apetitosa, que ela está degustável, e quando ela apodrece, ela perde a capacidade de ser usufruída. Aqui, a ideia de apodrecer é a ideia de que ela tomou um outro rumo, a ideia de que ela está servindo um outro propósito, porque ela por si mesma não apodreceu. O que apodreceu foi o caráter de quem a possui. O que apodreceu não é os bens em si. E aí, né, antecipando, ele vai dizer que o ouro enferrujou. E não precisa ser uma pessoa especializada nessa área do conhecimento. O ouro não enferruja. O ouro é um metal nobre, duro, não enferruja. Então é lógico que ele está dizendo que a ideia do ferrugem, do apodrecimento, não é a coisa em si, mas o caráter, a disposição daquele que a possui. E eu volto àquilo que eu disse a semana passada aqui: o dinheiro, ele não é nem bom nem ruim. A propriedade não é boa nem ruim, ela é neutra. Ela se torna boa ou ruim quando ela está nos nossos domínios, porque é a disposição do coração, é a maneira de utilizar. Agora, você coloca uma moeda, uma cédula, ou qualquer outro bem valioso aqui, ele é bom ou ruim? Ele é neutro. A questão é a disposição do coração de quem vai usar aquilo. Você e eu podemos até entregar o tempo, o capital intelectual, o vigor físico, o dinheiro para o serviço do reino. E ele será bem usado no reino, como a gente já viu. Mas a tua disposição, ela é um testemunho contra você. Jesus ensina isso o tempo todo. Ele vai dizer no Sermão do Monte: se você vai trazer uma oferta e tem alguma coisa contra o seu irmão, não traga não, vá lá primeiro e resolve, depois você traz, para mostrar que o reino de Deus, ele dá a oportunidade de você participar com o dinheiro, mas ele não precisa do seu dinheiro. Se você acha que financia Deus de alguma maneira, lé do engano. Do Senhor é o ouro e a prata. Eu e você achamos que conseguimos persuadir Deus com qualquer capital de propriedade conquistada, já é um indício que nós estamos aí com o caráter corrompido pelo reino das trevas. Mas a nossa sorte, e sorte aqui entenda não como questão fortuita, mas é uma questão dominada pela graça. A sorte é que o Senhor usa da tua graça e nos exorta e nos convida a chorar pela maneira em que nós estamos tratando aquilo que Ele entregou para nós. É isso que Ele diz: a riqueza de vocês apodreceu. Essa ideia de apodrecer, essa palavra apodrecer, ela tem uma ideia de que está deteriorando e cheirando mal. Hoje nós vivemos num contexto em que nós perdemos esse paralelo, porque temos a geladeira, os freezers e tanta tecnologia. Então você tem ali uma carne, por exemplo, uma fruta, coloca lá na geladeira e ela vai ser mantida por bom tempo, até que seja consumido. Mas aqui não. Aqui, se você vacilasse, você perderia. E num curto espaço de tempo, a carne ela começava a entrar em estado de putrefação. E aquele gás, aquela toxina, aquele cheiro, ela causava angústia existencial na narina daquele que respira. E você sabe que é assim. É isso que ele está dizendo. Que a maneira em que nós lidamos com os bens que Deus nos dá, ela pode subir como um gás venenoso, mal cheiroso às narinas do Senhor. Essa ideia de apodreceu. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroem as suas roupas.
E é claro que a pessoa que está prosperando aqui, ela não vem maltrapilha para os ambientes sociais. Pelo contrário. Então essa ideia de corromper é uma ideia de que aquilo causa soberba em nós. Nós somos muito fáceis de sermos soberbos. Irmãos, como o logotipo de uma marca famosa muda o nosso comportamento. Não é assim? Se a nossa camisa não tem nada, a gente age de um jeito. Mas se tem uma marquinha aqui, a gente acha mais importante. Eu não sou contra isso de forma efetiva. Eu estou dizendo, como eu e você somos infantilizados no modus operandi da vida. Tem gente que coloca um óculos escuro, já se acha doutor. Tem gente que tem algum acesso a alguma coisa que nunca teve, algum objeto que nunca teve, daqui a pouco ele já não é a mesma pessoa. E quem é assim? Você e eu. Eu e você somos assim. A advertência não é que não tenhamos acesso a isso, a advertência é que tenhamos alegria no Senhor, em usufruir com alegria aquilo que o Senhor tem nos dado. Não somos Senhor de nós mesmos. É muita infantilidade, é muita pueridade, muita meninice, quando um logotipo, um desenho, nos faz comportar de forma diferente. Como nós somos infantis, como nós somos infantis. E é justamente isso, a roupa apodreceu, não ela mesma, mas o jeito que ela mudou o nosso caráter. A natureza daqueles ricos que são confrontados aqui, é a ideia de que aquilo que vai sendo alcançado, ela vai apodrecendo o nosso comportamento, vai se tornando um marco de divisão, um extrato social que vai separando. Essa ideia, ela vai nos trazer a imagem de que os bens, ao invés de ser desfrutado para a glória do Senhor, ela nos endeusou, E quantos de nós não coloca uma roupa para se sentir confortável, mas se veste para o outro? Quantos de nós compramos um veículo não para usufruir de uma forma adequada, mas para o outro? Não consegue pagar o IPVA, se o pneu furar, não tem condição de arrumar o pneu. Não é assim? Em tese, né? Porque o que nós compramos, não compramos para o usufruto, compramos para que o outro ache que a gente transcendeu de status. Irmãos, que escravidão essa vida, que escravidão, viver em função do outro, viver em função do marketing, e quando consegue alguma coisa, não consegue usufruir, porque apodreceu não ela mesma, mas nosso caráter. Tiago está usando esses termos de forma metafórica, com a intenção de dizer que a riqueza, ela deve ser usada com temor a Deus. A riqueza não é proibida, a riqueza, ela não é algo que deixa uma pessoa ímpia, pelo contrário. A riqueza por si só, ela é de Deus, a terra e a plenitude é do Senhor. O problema é a nossa relação com ela, o problema é o jeito de agir. Verso 3, o ouro e a prata de vocês enferrujaram, coisa que eu já antecipei. Irmãos, ouro não enferruja, ouro, ele não muda, né? Essas propriedades de enferrujamento são de materiais menos nobres. O ouro não enferruja. O brilho do ouro continua, basta dar um lustrezinho lá, né, se ele for maltratado, e ele volta ao seu brilho original, ou ele mostra. O que está enferrujado aqui é o caráter, é a índole, é a inclinação daquele que o usa. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunha contra vocês. Percebe como é a metáfora? Porque ouro não fala, prata não fala, roupa não fala, mas por que ela é testemunha? Ela é testemunha porque ela está colocada e é o objeto que vai mudando. Ela é testemunha porque a partir da relação com as coisas é que nós vamos mudando o jeito de nos comportar. É a famosa frase do C.S. Lewis: Deus fez o homem
para amar os homens e usar as coisas. Por conta do pecado, o homem ama as coisas e usa os outros homens. Entende a lógica? É justamente o que está acontecendo aqui. O ouro e a prata, elas são metafóricas da moral daqueles que acumulam riquezas injustamente. Se o ouro e a prata não enferrujam, Tiago está querendo ensinar que as riquezas dos ricos, elas são falsas. Por que elas são falsas? O número está lá, a coisa está lá, mas ela nos aprisiona. Qual é o intuito do rico nesse aspecto aqui? Ganhar mais. Quanto? Mais. Quando é que ele vai usufruir isso? Nunca. Porque o tempo dele é só para ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais, ganhar mais. Quando é que ele vai usufruir para a glória de Deus? Nunca. É o exemplo que eu usei a semana passada, a partir de Tiago. Há uma nuvem de testemunhas, de pessoas que acumularam capital aí impressionante. Tem casa para todo lado, fazenda, aeronaves, tudo que você puder imaginar. Mas eles não usam. Quem é que usa? Aqueles que trabalham para eles. Entende a incoerência? Provérbios fala isso. Quem usa da mansão que o proprietário não vai? Aqueles que são empregados. Quem que aproveita da propriedade? Aquele que trabalha. E ele mesmo não tem tempo porque está cuidando dos negócios. Que incoerência. Que incoerência. É o conceito do descanso, do deleite. Trabalha para usufruir. Usufrui e trabalha novamente para a glória do Senhor. Mas aqui é um ciclo vicioso em que nós nunca temos tempo de usufruir. Essa testemunha é mostrar que nós nos tornamos escravos. Essa palavra que aparece como testemunha também, ela tem um paralelo importante lá no Evangelho. E eu leio de novo o verso 3 aqui, eu vou tentar caminhar para o final aqui. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, como fogo lhes devorará a carne. Percebe a figura que ele está colocando? Isso se torna um vício, um ciclo vicioso, que ao invés de trazer prazer, vai trazendo apenas um desgaste emocional. E a palavra testemunho aqui, ela tem uma ideia de cisânia. E eu vou explicar essa palavra. Quando você lê o texto de Mateus, por exemplo, capítulo 13, você vai ler em algum momento a parábola do joio. A palavra que aparece como português lá, joio, ela é em grego cisânia. Mas essa palavra cisânia, ela também tem no dicionário de língua portuguesa. Se você tiver curiosidade, coloca lá cisânia. O que é a cisânia? Ela é a mesma palavra para veneno. O que acontecia? Quando tinha dois agricultores rivais perto um do outro, de madrugada, quando um via que o outro estava prosperando, de madrugada ele pegava o joio, o mato venenoso, e lançava na horta do outro. Os brutos também amam, né? Como se diz. Como é que você acabaria com a roça do outro? Jogando o mato venenoso. A ironia do texto é que não há um inimigo jogando cisânia, veneno, na nossa horta, na nossa plantação. A ironia do Tiago é dizendo assim: você mesmo colocou veneno naquilo que você plantou. Você mesmo que cultivou, arou a terra, cultivou, cuidou daquilo que você tem como propriedade, agora jogou veneno. E esse veneno testemunha contra você, porque você plantou, trabalhou e não desfrutou. Porque agora você se tornou enredado. Você foi capturado. Você está preso pelo capital. Você está preso por aquilo que era para te trazer benefício. Você agora age como se fosse Deus, no sentido de controlar aquela propriedade e nunca usufruir, porque vai que acaba. Enquanto nós pensamos vai que acaba, nunca desfrutamos, nunca comemos daquilo que produzimos. E aí então nós nos tornamos aí viciados em adquirir propriedade. E Jesus ensinou isso lá em Mateus, no capítulo 6, 19 e 20. Ele ensinou
a não se preocupar com o pão. Nós já discutimos isso daqui. Não é irresponsabilidade gastar tudo. Não é isso. É não entrar num ciclo vicioso. O que Tiago está dizendo é que, em vez de fazer o que Jesus ordenou, estamos fazendo aquilo que ele proibiu. Acumular tesouro como se nós pudéssemos controlar. Irmãos, eu oro para que não aconteça. Mas é possível que você tenha trabalhado tanto, acumulado um lastro financeiro bem legal, mas aí muda o governo, e aí ele cria outras regras, como nós já experimentamos na época do Collor, lembra? Todo mundo com cinquentinha. É isso que ele está dizendo. Você tem um nicho de trabalho, e você, como no texto anterior, você não pluralizou, vem o governo e muda as regras do jogo, não tem mais o que fazer. E como é que você vai dominar essa contingência? Você não domina. Você trabalhou onde você trabalha e você se acha a pessoa intocável. Eu espero que não aconteça, mas é possível que você chegue lá amanhã e fale, sabe o que é? Chegou uma pessoa nova aí, Deus abençoe e passa no RH. Deus abençoe é bondade minha, né? Passa no RH, não contamos mais com você. Quem disse que não pode acontecer com você? Você não é o seu autoprotetor. Você precisa ter prudência e fazer com que aquilo que você acumula seja acumulado debaixo da graça do Senhor e desfrutar também, sem a irresponsabilidade de tirar a dignidade do outro e de usufruir para a glória do Senhor. E aí o verso continua, né? O verso 3: o ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. A palavra últimos dias aí, ela sempre vem à nossa mente como aquele dia soberano, triunfante, em que Jesus voltará e separará, como está ensinado em Mateus capítulo 24 e 25, de um lado um grupo de pessoas, de outro lado o outro grupo de pessoas. Não é isso. O que o Tiago está dizendo é que últimos dias são dias iminentes. A mesma palavra que aparece para a volta de Jesus, ela aparece também para o juízo. Desculpe aqui o meu pedantismo, né, mas só para provocar você a vir para o curso de teologia também. A palavra segunda vinda de Jesus, ela é parousia, a chegada de um rei. E quando essa palavra aparece no texto bíblico, ela tem muitas vezes a ideia de que Jesus um dia vem de forma definitiva, mas dependendo do contexto, a ideia de Jesus virá nos últimos dias, não é de forma triunfante, mas está dizendo assim, o que você tem acumulado, a maneira que você tem procedido, o seu dia está marcado, viu? É como o pai que quer corrigir o filho, fala assim, deixa estar, o seu tempo está chegando. Não é um final escatológico, é o dia que Deus marca para trazer juízo a todo desonesto, e glória a Deus que Ele nos alerta, dizendo que Ele pode nos corrigir a qualquer momento, e bendita é a mão do Senhor que nos corrige, porque aquele que não é corrigido se torna delinquente, e o delinquente não tem parte no reino de Deus. A palavra aqui é para crente, não é isso? Agora vocês ricos, chorem. Por quê? Senão vocês vão ser disciplinados. A ideia de últimos dias aqui, ela tem uma ideia de pessoas que vivem de forma debochada. Lembra da parábola do rico e do Lázaro? Não é a questão de ser rico ou pobre, novamente. É a questão de que o rico, ele ganhava e debochava. A ideia de que ele se sentia onipotente por conta do capital que ganhava. A ideia de um egoísmo, do desfrute. Últimos dias que aguardam os ricos dessa monta aqui, é como se fosse, o rico, ele acha, aquele que se sente assim, ou nós que nos sentimos assim, acha que vamos viver eternamente. Sabe o que é? O seu dinheiro não garante que você termine esse culto respirando como você está. O seu dinheiro, o seu capital, a sua influência, não garante que você vai acordar amanhã. Você não tem domínio de todas as contingências. Basta um telefonema, um WhatsApp, e a sua vida muda radicalmente.
esse dia, essas notícias, esses decretos, essas posturas, elas são decisivas, e ninguém aqui está isento disso, ninguém. É sobre isso que o texto está dizendo. Você não pode viver de uma forma que você acha que vai viver eternamente. Você não pode ter uma postura em que você domina todas as contingências da vida. E quando guarda, você guarda por egoísmo. E quando gasta, gasta com deboche e hedonismo. Percebe? A ideia de guardar é acumular para essa turma aqui. Como se o capital colocado lá no banco, ela fosse garantir o seu futuro. Você deve guardar assim, mas entender que não é do seu bem, ou do seu acúmulo que vem a fortuna da vida. A beleza da vida é do Senhor. Mas se você gastar também, não é para gastar de forma hedonista, o prazer pelo prazer, mas o prazer que honra e edifica o crente como pessoas. Tudo que for justo, tudo que for honesto, tudo que for de boa fama, nisso pensai. Já instruiu o apóstolo no capítulo 4 de Filipenses. Capítulo 5, verso 4, olha o que ele diz. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Percebe? Irmãos, quando alguém coloca diante do Senhor com honestidade que está sendo roubado, Deus não demora ao juízo. Há um pensamento, isso não é só um pensamento, mas é uma praxe do mundo, cultura judaica, que Deus tem zelo por si, mas Ele é longânimo consigo mesmo, e suporta as ofensas em relação a si, com muito mais longanimidade. Então o idólatra, Deus vai, se arrepende da sua idolatria, a blasfêmia contra Deus, se arrepende, mas quando o menos favorecido, ele é insistentemente roubado e ele ora, Deus tem menos paciência. Entende o que eu quis dizer aqui a partir do pensamento? Quando a ofensa é para Deus, Deus tem uma grandeza moral, uma capacidade de suportar as ofensas com Ele mesmo. Mas Deus não demora para julgar quando aquele que é o pobre, o desfavorecido, ele coloca diante do Senhor que está sendo roubado. É assim o tempo todo. Quando o pobre clama que está sendo roubado, Deus não demora a julgar. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, eu não quero espiritualizar tudo aqui, longe disso. Mas muitos de nós, como nós vamos trabalhar daqui a algumas semanas, o Tiago vai dizer assim, que para chamar os presbíteros para orar. E se o pecado que não for perdoado, você vai morrer. Entende a gravidade da coisa? Não estou falando de perca de salvação. E é um assunto que nós temos que trabalhar aqui, no tempo oportuno, mas muitas das nossas mazelas existenciais é porque nós estamos de alguma maneira desfavorecendo o menos favorecido ainda mais. Assim como o texto diz para os filhos honrar os pais, diz para os pais não irritarem os seus filhos. Assim como diz para o empregado tratar bem o patrão, diz para o patrão também não roubar o empregado. Irmãos, isso deve causar não só um frio na espinha, mas um temor diante do Senhor, porque nós ferimos a lei do Senhor, e Deus não se deixa escarnecer. Benditos são os conselhos do Senhor, benditos são os conselhos do Senhor, que nos traz à mente que muitas das doenças, não quero espiritualizar tudo, mas é possível que muitas das mazelas da existência humana, é Deus chegando um pouquinho mais com severidade à vara da justiça, para que nós nos arrependamos dos nossos pecados. E quando é que você vai descobrir isso? Lendo a Bíblia com responsabilidade, ouvindo um sermão que às vezes parece que aperta mais, mas é a graça do Senhor, é a voz eloquente do Espírito de Deus, nos trazendo uma consciência do reino de Deus. É o que ele disse. Você pede e não recebe porque pede mal. Mas é claro que precisamos de um pouco mais de sensibilidade para não espiritualizar tudo. Precisamos entender que o mundo caído, ele tem doença, tem crise.
Mas precisamos nos colocar diante do Senhor, e Ele vai usar o exemplo de Jó mais adiante, mostrando: lembra do meu servo Jó, o que aconteceu? E é matéria para os próximos encontros. O Jó era um homem justo, mas ele se achava tão justo que não precisava nem mais de Deus. Então Deus fez cair na enfermidade que caiu, para que ele pudesse aprender. Entende, meus irmãos? Eu queria te incentivar, eu queria me incentivar por meio da palavra a colocar diante do Senhor aqueles períodos de dificuldade, de enfermidades que são insistentes, para que Deus pudesse escrutinar em nós se estamos agindo de forma imprudente e injusta, porque por natureza nós somos assim, eu e você somos assim. Nós muitas vezes estamos retendo com fraude a dignidade do próximo, estamos usando com abuso o poder que foi nos dado, estamos usurpando o direito à dignidade, e Deus se levanta para trazer juízo, não para nos mandar para a perdição eterna, mas que possamos nos corrigir diante do Senhor. E quantos de nós escolhemos facções? A facção é uma palavra pesada, mas a Bíblia usa a palavra, dentro da própria igreja, e travamos o progresso do reino de Deus por puro revanchismo, por pura capacidade de vingança. Que o Senhor nos corrija a tempo de nós derramarmos as lágrimas e pedir insistentemente: Senhor, nos ajuda. Já é tempo de Deus colocar no trilho aquilo que está fora. Já é tempo do hálito do Senhor soprar sobre a consciência daqueles que são teus, para que possamos andar de acordo com a glória do Senhor. Reter com fraude o progresso intelectual, espiritual, econômico do outro por puro revanchismo é afrontar a moral de Deus. Deus nos convida a chorar por isso, para que Ele mesmo esclareça. Assim como os pobres clamam, os ricos também devem clamar, pois assim como Deus ouve o clamor do pobre, também ouve o clamor do rico. É possível que você tenha um acúmulo de bens, seja próspero e abençoado, mas alguém que não tem o capital que você tem está te oprimindo. Você, nesse aspecto, está no lugar da pobreza, no sentido de que, porque alguém tem alguma informação, e muitos de nós não temos dinheiro, mas temos influência, e por conta do tráfico, da sonegação de informação, oprimimos o outro. Isso é por inveja, porque não tem o número de dinheiro que o outro tem. Mas você vai ver comigo. Nós somos assim, porque a Bíblia diz que nós somos. Levítico capítulo 19 diz assim: não oprimam nem roube o seu próximo, não retenha até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. E pagamento aqui no texto é pecuniário mesmo. Mas é possível que nós devemos uma informação para alguém. É possível que nós temos alguma informação que faça o outro prosperar. É possível que uma assinatura, alguma coisa que não cabe a nós sonegar, está fazendo com que o outro, em posição de desvantagem, progrida. Eu sou assim. Eu sou assim. Você é assim. Todos nós somos assim. Deuteronômio 24, 14 e 15 diz: não se aproveite do pobre necessitado, seja ele um irmão israelita ou um estrangeiro que vive numa das suas cidades. Paguem-lhe o salário diariamente, antes do pôr do sol, pois ele é necessitado e depende disso. Senão, ele poderá clamar ao Senhor contra você, e você será culpado de pecado. O verso 5 diz assim: vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se da comida no dia de abate. Eu queria continuar trabalhando isso de uma forma bem ilustrada, mas não tenho tempo. O que é o abate? O fazendeiro lá, né, ele vai engordar lá as suas reses, o seu gado, um dia ele vai matar para vender. Coisa mais natural. Mas aqui, o Tiago está dizendo que o abate não é o gado, são as pessoas. Está dizendo assim: à medida que você vai
defraudando a dignidade do próximo, você está engordando aquele que você tira a dignidade para o abater. Mas cuidado, que no dia em que você for atravessar a faca na jugular daquele que está engordado, a espada do Senhor, ela vem antes. Ela vem antes. O Tiago chama isso de zombar de Deus. Verso 6, para nós terminarmos. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Eu vou terminar aqui e já vou orar, dizendo que nós estamos vivendo um período bastante complicado. Nos últimos tempos, agora diminuiu um pouquinho a frequência, mas eu tive a oportunidade de contato com algumas pessoas influentes em diversas cidades no interior, por aí. Vocês não sabem o tanto de pseudos pastores que ocupam cargos legislativos. Não legislativo por voto, mas cabide de emprego. Porque o curral eleitoral do Brasil está na igreja. Quem tem um pastor na mão, político que tem um pastor na mão, tem os votos de cabresto. E por aí afora, de sala em sala, um monte de pseudos pastores que estão a serviço de pessoas que estão engordando um curral eleitoral para o abate. A espada do Senhor já está desembainhada, irmãos. A espada do Senhor está desembainhada. E eu quero incentivar você a orar pela nossa nação. Porque a hora que Deus mostrar a nudez da igreja evangélica do Brasil será um escândalo. E não duvide, permanecerão aqueles que amam o Senhor. E a figura que o Antigo Testamento usa é Deus levantando a roupa e mostrando a nudez. Está chegando a hora em que Deus levantará a roupa das prostitutas dentro da igreja. E aí então haverá um escândalo de pessoas que estão usando da bondade e da fé, daqueles que estão trabalhando no reino do Senhor, mas Deus não se deixa escarnecer. Está chegando um dia, o dia em que a espada do Senhor, ela descerá e sem misericórdia, porque Deus é amoroso, mas é justo também. Eu quero te convidar a se pegar ao Senhor e fortalecer, porque os dias são maus, e muitos dos currais eleitorais chamados igreja, estão a serviço da corruptela, das mazelas do Brasil. Não precisa ir longe, mas na cidade em que você mora, procure saber quantos eclesiásticos ocupam cargos de responsabilidades. O que eles fazem, por definição, nada. Nada. Eles têm um capital na mão, o microfone e o púlpito, para dizer em quem você deve votar. São pessoas que estão se preparando para o dia do abate. Eu quero te convidar a ficar perto do Senhor. Eu quero te convidar para não se demover da sua fé no dia da ira do Senhor. E que a ira do Senhor venha para separar coisa de coisa. Mas aqueles que amam o Senhor permanecerá. O dia da dificuldade não será terrível de uma forma abrangente para aqueles que são fiéis ao Senhor. Mas eu quero convidar você também a avaliar o lugar que você está, o campo que você atua, para que você não seja pego de surpresa, porque dura coisa é cair nas mãos do Senhor. Deus é Deus de misericórdia, mas Deus não se deixa escarnecer. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Semana que vem, continuamos com o mesmo assunto. Vamos orar? Assim mesmo sentado, eu quero orar. Ah, Deus, nos ajuda com Tua bondade e graça. Abre os nossos olhos, Senhor, para que nós não sejamos sonegadores, Pai. Não sejamos, Senhor, aqueles que retêm a informação, a assinatura, o dinheiro que é do outro, Pai. Nos ajuda, Senhor. Muitos de nós, por vingança, por inveja, retemos o que é do outro, Pai, para que ele não prospere. Ah, Senhor, nos livra, Senhor, dessa perversidade. E também nos ajuda a comer da melhor comida, a vestir da melhor roupa, a ter os melhores bens,
para a glória do Senhor, Pai. Nós somos teus e sabemos que o Senhor se levanta para defender aqueles que são teus. Se estamos, Senhor, caminhando por sendas da indignidade ao próximo, nos ajuda, Senhor, a perceber e chorar e se arrepender, Pai. Nós precisamos da Tua graça em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé. Vamos terminar louvando ao Senhor com alegria. E você que deseja fazer com liberalidade, pode entregar o seu dízimo, sua oferta aqui no gasofilaço, ou pode fazer a leitura do QR Code ou do CNPJ que está aí no envelope e contribuir para a glória do Senhor em nome de Jesus. Vamos terminar adorando ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos dado para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém.